prezado comandante Jaime Moser, comandante Júnior, não poderia deixar de também aqui relatar o meu carinho, a minha admiração pelo seu trabalho. Você levou adiante aquela semente que foi jogada em terra fértil aí na região, porque você tem uma coisa que aqui o Morita sobressalta bastante. Ele realmente identifica e marca que japoneses procuram, a maior virtude é a humildade. Com a humildade a gente consegue feedback, e você é uma dessas pessoas. Você é guerreiro, você tem tenacidade, você é uma pessoa que tem bastante vontade de aprender e também de ensinar. O seu espírito de camaradagem leva os seus amigos de uniforme na cidade de Ascuba Peão de Rodeio. E se hoje a sua corporação tem o destaque que existe, grande parte dele é por você, pela sua dedicação e esforço. Além da mística do voluntariado, que é solidariedade, disciplina e abnegação, você faz o exemplo. Por isso eu não poderia deixar aqui de falar e deixar esse testemunho para você. Parabéns, amigo, você merece, e você está seguindo adiante no sentido de elevar a entidade a destaque que existe hoje. Eu não poderia deixar de ressaltar isso. Não preciso trocar figurinha com você, você sabe bem disso aí, mas era importante essa minha manifestação. Com você, os bombeiros voluntários de Santa Catarina cresceram muito em significado e também em exemplo para todos. Um abraço. Bom, pessoal, meu nome é Luiz Oswaldo Urbano, e a história do bombeiro para mim talvez seja uma das maiores realizações que eu tenha feito na minha vida. E tudo começou em 2001, quando após um acidente na 470, com uma percussão bastante forte em todo o município, o vereador Ico Del Fogo promoveu um encontro entre eu e o Júnior, que hoje é comandante da corporação, onde foi lançada a ideia, né, de repente dar fim a uma situação que nós tínhamos aqui, onde dependíamos de Blumenau, porque quando frente a um acidente relacionado Blumenau, 193 estava conectado lá, e isso demorava demasiadamente para chegar aqui, e normalmente as pessoas não resistiam em casos mais graves. E essa era uma situação extremamente fadigante, porque todos nós éramos usuários da 470, família e assim por diante. Depois desse acidente, houve esse encontro, né, promovido pelo ICO, e foi onde iniciou a ideia, de repente, de montar uma corporação devido ao que se presenciou. Principalmente pelo fato de que o Júnior, ele havia dado apoio nesse acidente, né, e bastante empolgado com a atividade, acabou contagiando a gente. Mediante essa situação, né, a gente procurou saber como deveria proceder para poder montar a corporação. Fomos até Joinville, fomos apresentados à ABVESC, que na época tinha como presidente o Loyola, né? E voltamos mais do que nunca incentivados a fazê-lo. Enfim, com essa estrutura, com essa ideia na cabeça, nós iniciamos os nossos trabalhos, né? Onde se baseou em um convencimento comunitário. Foi feita uma reunião na Sociedade 7 de Setembro envolvendo os prefeitos e vereadores dos 3 municípios, a ABVESC, bombeiros da região, onde vieram e explanaram aos nossos líderes comunitários, Rotary,
enfim, todos que poderiam nos dar apoio. E nessa reunião, graças a Deus, foi dado o pleno apoio social à ideia, né? Mas essa acho que foi a parte mais fácil de toda a estrutura. Na época, as dificuldades eram grandes, né? E as pessoas, apesar da vontade de resolver o problema, mas não sabiam muito o como fazer e o que fazer. Então eu acho que a criação do CBVU, ela foi baseada num 4 pontos de apoio, basicamente, né? A necessidade social, o apoio, né? Das autoridades, apoio financeiro, né? E principalmente os integrantes, né? Porque a partir desse momento que foi aceito pela sociedade, a gente começou a fazer um trabalho não somente técnico, mas também administrativo, para criar a corporação, criar a entidade, a Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários da União, e tecnicamente ser capacitados para poder atuar. Indaial foi um ponto muito forte nesse sentido, né? Além de outros instrutores de outras corporações, mas basicamente foram eles que nos treinaram, né, para que nós pudéssemos ter condições de atender socialmente. Esse trabalho iniciou em 2001, início de 2001, né, e a formatura foi em novembro de 2001. Se formaram dos 50 alunos que iniciaram, se formaram 35, né, que permaneceram por muito tempo dentro da corporação. E esses são a pilastra inicial da entidade em si. No começo, muito difícil. Terra de italiano, você precisa provar o teu valor primeiro. Então as dificuldades financeiras eram muito grandes. Eu me lembro muito bem que eu, o comandante, a gente tirava de dentro de casa para levar para a corporação. Os restaurantes ainda não nos apoiavam, né? Não se tinha dinheiro para nada, comprar equipamento, nada, né? Começamos com material totalmente emprestado, né, para poder ter o mínimo de segurança possível nas nossas atividades. A primeira ambulância foi até uma história interessante, porque era um carro que estava largado no pátio, devido à quantidade de multas que tinham sobre ela. E depois de diversas viagens a Florianópolis, né, para a liberação desse veículo, a gente conseguiu pelo menos a condição de utilizá-lo. E aí fizemos uma pequena modificação nela para poder atender as necessidades do bombeiro, né, enquadrá-la numa condição de uso da atividade, né. Combustível tirávamos do bolso, né. Material descartável tirávamos do bolso. Foi mostrando à sociedade a importância de uma atividade de resgate, né, bombeiro no nosso município, né. E foi crescendo, foi sendo respeitado, a sociedade começou a apoiar e as coisas começaram a evoluir. Uma coisa que destaca bastante na época era a sede do conhecimento. A busca pelo conhecimento, principalmente minha e do Júnior, era uma coisa assim, era insaciável, porque nós fomos para São Paulo, fizemos cursos em INCOR, cursos fora do país, né, para poder dar o melhor atendimento possível numa hora de desespero alheio. Tá? Nas oportunidades que eu tive de viajar por fora do Brasil, acabei trazendo bastante material, né, para a gente utilizar aqui. E assim foi, devagarinho foi. Surgiu a oportunidade futuramente de a gente conseguir uma base, que era
um prédio que era da empresa que eu tinha no município, e a gente viabilizou, reformou, e hoje é a sede do bombeiro. Tá? Isso está marcado muito na minha vida porque o ser humano tem por instinto sempre buscar ajudar as pessoas, mas com receio natural, né, de não estar sendo enganado. E na atividade de bombeiro isso não existe, porque a necessidade é real, né? A situação ela é extremamente desesperadora para outras pessoas que estão envolvidas no acidente. Tá? Então isso fez com que a gente conseguisse, ou pelo menos eu conseguisse realizar uma coisa na minha vida, que foi ajudar as pessoas, né? Como era o lema do bombeiro, ajudar alguém sem olhar a quem, alguma coisa assim, né? E isso realmente é um marco hoje nas atividades, porque o CBVU é uma referência muito grande a nível de resgate, metodologia, né? Organização, processo. E isso tudo se dá ao empenho do Júnior, né? Que é o comandante da entidade, é ele que organiza, é ele que dita o como e quando tem que ser feitas as coisas. E hoje a organização e a excelência do trabalho depende basicamente da atividade dele. Então, se esse é um momento de agradecer, eu tenho muito a agradecer a ele, né, pelo trabalho que ele fez tecnicamente. No início, por uma questão até de responsabilidade civil, a gente atuou, porque eu me formei na primeira turma, né, e acompanhou os trabalhos, mas a continuidade, né, foi dele. Então, pessoal, esse é um serviço, é uma atividade que a gente acaba deixando, e eu fico muito feliz que hoje ela está mais forte do que quando começou. Hoje a quantidade de equipamento de veículos é fantástica, tanto para resgate quanto para combate, né? Resgate em águas, resgate em vegetação, enfim. Hoje a estrutura ela se não for plena, está muito próximo disso, né? Mas o maior agradecimento eu acho que são as pessoas, aos bombeiros. São eles, né, que fazem tudo isso funcionar. O empenho, a dedicação, o amor, né, pela própria farda, que faz com que isso daqui ande muito bem. Então, tenho a agradecer mais a eles, né, por tudo que eles têm feito, fizeram e têm feito, para que essa corporação siga em frente, né, fazendo o trabalho excelente que eles estão fazendo. Ok? Muito obrigado a todos, né, espero ter contribuído para a qualidade de vida das pessoas que aqui passam, aqui vivem.